a gente tinha muita expectativa, né? Essas reuniões, elas são a coisa mais chata do mundo. Reunião de condomínio é mais chata. Reunião de condomínio é mais chata. Mas reunião, Assembleia da ONU, é a coisa mais chata, mais desagradável que tem para a gente cobrir. Por quê? Porque é uma coisa burocrática. Todo ano, chova ou faça sol, os presidentes se reúnem e falam aquilo que eles querem falar, mandando recadinhos. Então, a imprensa francesa fica cobrindo os recadinhos que o Macron manda e as respostas que eu não sei quem, para quem ele mandou o recado, dá. Aí o presidente da Argentina, a imprensa argentina cobre os recadinhos que o Milei dá para quem ele tem que dar e a resposta que o cara que recebeu o recado responde e tal. E cada país cobre aquilo que interessa. E você tem um monte de presidente mandando um recado para um monte de gente e tudo sendo registrado pela imprensa de cada país, a imprensa turca, a imprensa alemã, a imprensa inglesa, a imprensa americana e tal. A imprensa brasileira, naturalmente, tem motivos de sobra para acompanhar o discurso do Lula, que fala pela terceira vez neste mandato, já falou outras 8 vezes, todo ano é o Brasil que abre. E abrir tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Abrir, você não sabe o que o outro vai falar. Quem joga truco sabe. Se pé é pé. Você está jogando truco, você tem que estar dando as cartas, é bom. E dar as cartas é exibir a carta em último lugar. Agora, você abrir, você não sabe. Saio com a melhor carta, saio com uma carta média e tal. Então o presidente Lula, assim como o Bolsonaro, o Temer, a Dilma e todos os presidentes que sempre fizeram o primeiro discurso, o presidente brasileiro faz o primeiro discurso, tem que falar primeiro. Então, qual é o tom que eu adoto? Eu puxo a faca, eu falo quem esse Trump pensa que é, ou eu vou, sabe assim, sopa quente que você vai comendo pela borda, pequenas colheradas, para tentar pegar ainda meio morninho, mas não queimar a língua. Não pode queimar a língua. O presidente não pode queimar a língua. Então, o presidente Lula fez um discurso, aparentemente, salvo uma outra interpretação, ele foi na medida. Ele foi nos pontos que precisava ir, apertou ali, aonde doía ele tirou um pouquinho, é tipo acupuntura, sabe? Ele foi indo. Então você vai ver que ele vai e varre todos os principais pontos. Fala do multilateralismo, que é uma discussão que você pode pensar que é importante, não é importante, porque multilateralismo tem um lado vital, por exemplo, uma OMC da vida. Se você não tiver um organismo internacional para onde você possa recorrer para arbitrar uma discussão entre dois países, a coisa fica muito complicada, porque daí fica na força do grandão e na fragilidade daquele que não tem para quem recorrer. Então é importante que você tenha organismos internacionais. E é curioso que o mais importante, o mais poderoso, o mais conhecido organismo internacional é justamente aquele que abrigava o debate sobre se o multilateralismo e o bilateralismo, qual deles é que vinga. Os Estados Unidos não estão nem aí para a ONU. Aliás, no discurso do presidente americano, ele desdenhou a ONU lá na largada, começou a falar e reclamou da ONU, sugeriu que ele está salvando o mundo e que a ONU não está fazendo nada. Mas o Lula foi nos pontos. Multilateralismo, democracia, a agressão à economia nacional, as tarifas, o julgamento, a defesa da liberdade, a regulação internacional das redes, falou sobre meio ambiente, falou sobre soberania, falou sobre democracia, falou sobre Oriente Médio, falou sobre fome. Um discurso longo. Se a gente pegar um discurso do presidente Lula, é um discurso longo. Por incrível que pareça, eu até comparei, o discurso do Bolsonaro era mais longo que o do Lula, né? E o Bolsonaro falando o discurso, o Bolsonaro tinha muita dificuldade para se expressar. Então o discurso dele não só era mais longo, quando parecia muito mais longo. Não tinha as nuances, a entonação era desagradável, ele não gostava de trabalhar, achava que tudo isso era frescura. Como se comunicação fosse uma frescura, né? Os bons atores ganham prêmio porque eles se comunicam melhor, não é porque eles se comunicam pior. O texto pode ser escrito pelo Shakespeare. Se você não interpreta direito, fica tudo muito desagradável. Então aqui a gente teve
um discurso do presidente brasileiro, um discurso equilibrado e cuidadoso. Como eu disse, ele deu a primeira carta, ele fez o primeiro movimento. E naquilo que interessa, a gente viu o presidente americano tratando de uma série de questões naquele tom desaforado, naquele tom presunçoso, naquele tom metido que o caracteriza. Assim como você pode apontar várias características no discurso do presidente Lula e de outros presidentes. Mas, no principal, o Trump não chegou e falou assim, olha, e o Brasil ainda não pagou metade da conta que vai pagar. Vamos lembrar que a gente vem de dias em que a gente ouviu falar e leu e integrantes do governo americano dizendo que o Brasil, depois da inclusão da senhora Alexandre de Moraes, a Viviane, que é uma advogada, e depois de sanções para outras autoridades brasileiras, incluindo o diretor da Polícia Federal, por exemplo, a gente podia esperar que o presidente americano dissesse coisas preocupantes em relação ao Brasil. E, no entanto, o presidente americano sugeriu que ele e o presidente Lula vão falar, vão conversar um com o outro, e não é para longe não, ele falou em semana que vem, os dois se encontrarem. Ou seja, isso pode ser importante. É importante o olho no olho, é importante a comunicação, é importante que eles se falem. A diplomacia presidencial se dá nessa hora. Claro, não dá para o Lula ir lá fazer papel de bobo, tomar bronca como tomou bronca o Zelensky. Não é isso, mas uma reunião, uma conversa entre os dois, que a gente não sabe como vai ser, se é que vai rolar mesmo, mas a sinalização de uma conversa entre os dois é importante. Tem críticas do Donald Trump ao Brasil. O Donald Trump aparentemente enxerga o Brasil, eu até falei isso, como uma grande Venezuela. Aparentemente sim, porque ele fala umas coisas a respeito do Brasil, o governo se comporta em relação ao Brasil como se isso aqui fosse uma ditadura, que não é. Então, se a gente pegar o movimento que a gente viu hoje foi um dia muito bom. Foi um dia muito bom. O dia 23 de setembro, que vai ser muito melhor do que a gente poderia imaginar. Quer dizer, desde que o presidente Trump chegou e desde que o presidente Lula chegou, a gente tem tido um estranhamento, né? A gente teve o estranhamento do presidente brasileiro com o presidente argentino, a gente teve o estranhamento do presidente brasileiro com o presidente americano e vice-versa. Talvez agora a gente tenha sentido na pele como é complicado viver num momento de tensão e os dois lados falando em democracia e integração. Não dá para ser diferente, não dá para os dois não conversarem. Então, a gente vai acompanhar ao longo do Band News no meio do dia, a gente vai falar mais sobre o que disse o presidente, a gente vai poder repercutir um pouco como o discurso do presidente e os sinais recebidos pelo discurso, né, passados pelo discurso americano, podem melhorar a nossa relação. Então você vai acompanhar isso ao longo da nossa programação. Não sei se você concorda, também não defendi nenhuma posição muito forte aqui. Eu acho que deu um pouco da temperatura de como eu ouvi os fatos. De repente você, ouvindo o que o presidente Lula falou e ouvindo o que o Donald Trump falou, não concorda e discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.